Movimentando a equipe de reportagem Fox Sports, Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, Corinthians. Gudrian Neufer está aqui com a gente. Boa tarde, Gudrian. Boa tarde, Prieto, Helena Ribeirão e amigos do Boa Tarde Fox. Pois é, o técnico Fábio Carille decidiu escalar um time misto amanhã contra o Patriotas pela Copa Sul-Americana. No jogo de ida, 1-1. Isso significa o quê? Se o Corinthians não levar gols amanhã na Arena Corinthians, estará classificado para a próxima fase. O time titular já treinou e já foi lá para a academia, muitos deles. Aqui treinam mais os reservas de amanhã. O técnico Fábio Carille está aqui observando o treino. Entre eles, inclusive, o Casim, que vai dar entrevista coletiva daqui a pouco. Ele provavelmente jogará no lugar do Jô amanhã. Ao todo, o Carille vai poupar 4 jogadores, contando mais os 2 que estão machucados, o Pablo e o Jadson, serão 6 titulares ausentes. A escalação, a provável escalação será essa, com Cássio no gol, Léo Príncipe na lateral, Balbuena e Pedro Henrique na zaga e Arana na lateral esquerda. No meio de campo, o Gabriel fazendo o 1 marcador, né? Depois uma linha de 4 com Maicon, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Cleiton, com o Casim no lugar do Jô, o 1 lá da frente, sozinho entre os zagueiros adversários. Este é o provável time do Corinthians amanhã na Copa Sul-Americana, Prieto. Torneio internacional, então, com o time do Corinthians, Sul-Americana pela frente, que está em contrapeso do Grêmio. O Corinthians abre 8 pontos de vantagem, aí é o Campeonato Brasileiro, uma informação. E nós temos aqui o Gudrian Neufer ao vivo do Centro de Treinamento. E quem me chamou a atenção, que está aqui no trabalho também, é o Danilo, não é? Isso. O meia está inscrito Danilo. na Copa Sul-Americana também. Está à disposição, não é? À disposição. Então nós temos imagens aqui, a gente já vem falando isso faz tempo. Todas as vezes que temos as imagens direto do Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, estamos atentos, acompanhando o Danilo. Cada vez mais ele aparece junto aos jogadores reservas e também titulares ali, quando se juntam titulares e reservas, e está ele trabalhando. Está ali, ó, no meio do campo, está ali, ó, todo de preto, Danilo, vem ele aqui, olha, se aproximando, está aqui, ó, Danilo, e esse é o nosso assunto agora, né? Exatamente, o Danilo, que está inscrito na Sul-Americana, como disse o Gustavo Ribeirão, ele se machucou no dia 30 de agosto, eu não lembro nem se era o Gudrian Neufer que estava no treino, mas foi um treino fechado. Então o pessoal não conseguiu gravar as imagens, mas ele se machucou numa dividida com o Iago, quebrou 2 ossos da perna e ficou 8 meses fora. E a transição foi bem lenta, 45 dias até ele voltar a treinar com bola, entre correr em volta do gramado e treinar com bola, e voltou em abril deste ano. E agora fica aquela dúvida, acho que o Gudrian, que está acompanhando os treinos, pode falar pra gente se o Danilo tem condição de jogar a Sul-Americana, como é que ele tá. O Gudrian também que acompanha os treinos do CT Joaquim Grava, né, Gudrian? Pois é, Helena, é uma história de superação, né? Muito bacana, ainda mais que o Danilo, super campeão, por onde passou, tanto pelo São Paulo quanto aqui pelo Corinthians, já está, assim, digamos, numa idade já avançada. Mesmo assim, ele superou essas contusões todas, essas cirurgias, e quase um ano depois está de volta. Ele está inscrito na Sul-Americana, sim, como vocês falaram, foi inscrito no lugar do Léo Jabá, mas provavelmente não será utilizado amanhã e nem na partida contra o Flamengo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. 2 partidas de alta intensidade. A ideia do Carille, para não jogar fora todo esse trabalho de recuperação, é utilizar o Danilo aos poucos. Ou seja, em partidas que o Corinthians já tenha o placar definido, em partidas, digamos assim, menos disputadas, aquele processo todo, ele deve entrar 2, 3 jogos aos poucos até, quem sabe, começar uma partida como titular. Helena, Ribeirão, Prieto.
Obrigado, Gudrian Neufeld, trazendo informações então ao vivo do centro de treinamento do Corinthians e o time se preparando aí para mais uma rodada na Sul-Americana. Com um time diferente, bem diferente do que a gente está acostumado a ver. É um risco que o Corinthians corre. O Fábio Carilli está colocando esse time alternativo para poupar os jogadores para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem a Sul-Americana, ainda com grandes chances, claro, de ser campeão, mas o brasileiro é prioridade. Então, por isso, ele poupa alguns atletas, até pela fragilidade do Patriotas. Mas, assim, para aquele risco de ser surpreendido, até porque o Corinthians só empatou jogando fora de casa. Bom, já que falamos do Danilo, ele que está no Corinthians desde 2010, passou pelos 2 títulos brasileiros, 2 últimos títulos brasileiros, Libertadores, Mundial, e está de volta. No Instagram oficial do clube, uma notícia que fez a alegria do torcedor. Nem preciso falar nada, né? Basta olhar a repercussão da notícia. Sim, Danilo está de volta. A publicação confirma a inscrição do veterano na lista da Copa Sul-Americana. E confirma bem mais do que isso, confirma a superação do ídolo da Fiel. Em agosto do ano passado, a grave lesão na perna direita fez o jogador correr risco de amputação. A partir do momento que eu machuquei, que eu vi lá que tinha sido muito sério, ali eu já preparei minha cabeça. Até chegar no hospital, eu entreguei nas mãos de Deus, sabia que ia ter que passar por isso, não ia ser fácil. Mas ele conquistou mais uma vitória na carreira. Renovou o contrato, trabalhou pesado e voltou aos treinos. Aos 38 anos, depois de ganhar tudo, precisava? Sim, simplesmente por amor ao Corinthians. Danilo é o cara dos lances decisivos, dos gols marcantes, principalmente nos clássicos. Ele enfileirou os rivais. Com ele em campo, era quase certeza de vitória corintiana. Mais do que isso, Danilo está marcado na história do clube. As 2 maiores conquistas têm a assinatura dele. Como esquecer do toque magistral para Emerson Sheik marcar da decisão da Libertadores? De costa pro Emerson, de costa pro gol, a única coisa que eu podia fazer era aquilo ali, né? Porque se eu domino, eu tô de costa, eu tenho que girar ou voltar a bola. Isso foi uma coisa que eu, no íntimo, na hora que eu arrisquei, né? E graças a Deus deu muito certo, que acabou saindo no primeiro gol. Como esquecer ainda da jogada para o gol de Guerreiro no título mundial? Isso aí, todo mundo que participou dessa competição, o grupo nosso ali vai ser lembrado, sempre tem que ser lembrado, né? Na lista da Sul-Americana, Danilo entra no lugar de Léo Jabá, que foi negociado com o futebol russo. O torcedor está com saudade. Já vai fazer um ano que a Fiel não vê em campo esse veterano de passadas largas, do maestro de tantos toques de categoria, de tantos gols importantes, de tantos títulos. Volta, Danilo. A Fiel está te esperando, de braços abertos. É isso aí, então, respeito ao Danilo por tudo que ele já conquistou, também com a camisa do Corinthians. E a gente fica aguardando aí o retorno dele, já à disposição do técnico Fábio Carilli, que prepara a equipe que tem jogo da Sul-Americana agora, né, Gudrian? Isso, e o Danilo segue aqui treinando firme. Isso, a gente pensar que ele tem 38 anos, né, Prieto? E passar por tudo isso e tá aqui, ó, firme e forte, à espera de mais um retorno. O Danilo, que é conhecido também como Zidanilo, foi uma referência ao craque francês Zidane. Danilo, mineiro, sempre comendo pelas beiradas e sempre conquistando títulos e fazendo gols importantes em muitos clássicos. Ó, o treino acabou agora, né? Vai ter um refresco aí para os jogadores, depois eles devem voltar principalmente para cobranças de falta e chutes a gol. O Corinthians, então, com um time misto amanhã, contando muito com a presença do Cássio, goleirão, porque se não levar gols, o Corinthians passa de fase na Copa Sul-Americana. E aí é só pensar no jogão do fim de semana também contra o Flamengo. Daqui a pouco a gente está na entrevista coletiva para ouvir o Casim, que é sempre um grande barato, é sempre um alto astral. Conversar com ele, a gente volta daqui a pouco na entrevista coletiva, Prieto. Tá fechado, Gudrian. Combinado. Até já, então, acompanhando aí o Casim, atacante que vai falar no microfone Fox Sports. Logo depois do Boa Tarde tem o Expediente Futebol.